Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo jóia? Eu sou o Gabriel Coruja e hoje eu tive que dar uma mudada no setup de iluminação pra gente poder falar desse cara aqui, que é o Sokani X25 RGB. Bora lá? Se você assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre os LEDs que eu comprei na China, você viu que todos que eu estava usando aqui nesse cenário foram os do AliExpress até então. Só que nesse caso aqui, para poder falar desse cara aqui em mãos, eu tive que trocar, colocar uma outra luz, porque senão ia estragar todo o meu setup de iluminação. Então aqui eu estou usando a luz principal, que é a minha luz mais potente, mais forte, mas que eu não comprei na China, eu comprei aqui no Brasil, porque na época que eu fui comprar ela estava saindo o mesmo preço que estava no exterior. Então eu acabei comprando aqui no Brasil mesmo. Mas como o assunto desse vídeo não é essa luz principal, e sim a que está aqui na minha mão, vamos lá. Se você quiser saber preços, prazos e tudo mais dessa luz aqui, tá aqui o vídeo no card. A gente sabe que no mercado atualmente tem diversos tipos de LED desse formato aqui, que é o de bastão ou de lâmpada tubular, e tem, assim como tem de diversos fabricantes, tem de diversos preços com diversas funcionalidades. Por que eu comprei esse daqui, que é assim, um intermediário? Não é o mais caro, mas também não é o mais barato, não é o que tem mais recursos, mas também não é o mais pobrezinho de recursos. Então, antes de falar das características e tudo mais, vamos falar o que você vai receber quando você comprar essa lâmpada de LED aqui. Primeiro, você vai receber essa bolsinha. Aqui eu tenho duas, porque obviamente eu comprei duas lâmpadas. Ela tem um acolchoamento bem legal e cada uma vem com uma alça dessa para facilitar o seu transporte. Eu deixo assim porque já fica mais fácil, eu coloco em cima da minha bolsa de tripé e vamos embora. Além disso, para cada LED que você comprar, você vai receber um mini tripé. Ele é todo de plástico, mas serve a função. Ele tem a rosca de 1/4 aqui para você colocar no tripé, e embaixo ele tem uma outra rosca de 1/4 para você colocar esse tripé em cima de um tripé. Caso você queira colocar em cima de um tripé de luz sem remover isso aqui debaixo da lâmpada ou alguma coisa assim, você tem essa praticidade. E também pode usar com qualquer outra coisa. Se você quiser usar isso aqui até na sua câmera de vlog, você consegue tranquilamente. Esse tripézinho aqui é muito útil. Além disso, você vai receber uma fonte, para cada LED você recebe uma. Eu já coloquei esse velcro aqui para facilitar na organização e no transporte. E é uma fonte comum de 15 amperes, de 15 volts, 4 amperes, bivolt. Então você não precisa se preocupar em qualquer lugar do Brasil que você tiver. Você pode chunchar direto na tomada que não vai queimar a sua fonte e nem o seu LED. E por último, dependendo da versão que você comprar, você vai receber esse controle remoto aqui. Ele é basicamente a mesma coisa que tem atrás do LED. A tela é igual, os botões de função são iguais, só que eu falei que dependendo, porque quando você for comprar esse LED, você vai ver que tem a versão com controle remoto e a versão sem controle remoto. Eu acabei comprando as duas versões com controle remoto, porque eu só adicionei os dois no carrinho e comprei. Mas eu acho que esse controle aqui é totalmente dispensável. O controle é muito bem feito, você vai ver que aqui os botõezinhos eles têm todos os controles de função que já existem atrás do LED, mas ele é dispensável porque mais pra frente eu vou mostrar como que você pode configurar esse LED. Mas ainda assim você pode ver que aqui no controle você consegue mudar para luz branca normal, consegue dimerizar, consegue deixar mais quente, consegue alternar os modos de luz. Aqui no caso está uma configuração para esse modo, tá outra configuração para esse modo e uma terceira configuração para esse modo. Então tudo você consegue regular aqui pelo controle, só que o controle ele usa pilha palito, então às vezes você vai no meio da gravação, se você quiser mudar uma configuração, vai estar descarregado. É muito mais fácil controlar esse LED pelos outros dois métodos que a gente tem. A bateria desse cara aqui é sensacional. Assim que chegou, que eu fui fazer o teste de deixar ele ligado numa potência entre moderada a máxima, ele aguentou aí tranquilamente umas 2 horas com a bateria cheia. O segundo ponto é a potência dele. Como você já pode ver nos vídeos anteriores, ele ilumina muito bem, tanto que o que está aqui iluminando o fundo colorido é o outro desse daqui, e não está nem em 100%, ele está, se eu não me engano, está em 70%, e quando eu uso esse daqui de luz principal, ele fica em 100%, mas ele tem essa difusão aqui na frente, esse branco leitoso aqui, então ele não fica uma luz tão dura. Então, ele é muito legal para servir até de luz de ataque, ou de luz de apoio, que é no caso desse aqui de trás. A parte do meio do corpo é toda de plástico, não é um plástico totalmente rígido, é semi-maleável. Você pode ver que tem uma jogada aqui.
Na parte de cima, onde é azul aqui, e na parte de baixo, ele é de alumínio. Tem um parafuso de 1/4 embaixo e em cima, quer dizer, ao contrário, embaixo e em cima. Aí aqui atrás, esse monte de coisa não é só de enfeite, tirando o nome, né? Porque você precisa saber que você está usando um Socane X25 RGB. No segundo aqui a gente tem as informações do modo CCT, que é o modo branco quente ou branco frio. Aqui tem a informação que ele vai de 2800 a 10.000 Kelvin, 2800 sendo bem quente e 10.000 Kelvin sendo bem frio, bem azulado. Aqui tem a variação de green e magenta, no caso verde e magenta, de mais ou menos 10 pontos. Isso é muito interessante para quem usa aquelas câmeras Sony mais antigas, tipo 6300, 6100, que antes dessas novas ciências de cores da Sony, a gente sabe que puxava muito para o verde. Então você já pode dar uma ajeitadinha aqui nesse detalhe. E também, se o seu LED já começar a ficar mais antigo, a gente sabe que luz de LED com o tempo vai ficando mais esverdeada. Talvez essas modernas não sofram tanto disso, mas você consegue esse ajuste de verde e magenta por aqui. Depois a gente tem aqui a dimerização de 0 a 100% e você consegue ir ajustando de 1 em 1 ponto. Então isso é legal para fazer um ajuste bem fino da sua luz. Depois a gente tem o modo HSI, que é o modo Hue, Saturation e Intensity, ou Matiz, Saturação e Intensidade. A Matiz, que é o círculo de cores, você vai ter os 360 graus. A saturação de 0 a 100, mais colorido, menos colorido. E a intensidade também de 0 a 100%, incrementos de 1 em 1%. Próximo ponto, esse daqui é um modo que eu sinceramente não uso porque não serve para nada na minha opinião. E é basicamente a mesma configuração do HSI, que é o modo RGB-CW. RGB de vermelho, verde e azul, e CW de Cold e Warm, que é frio e quente. Então nesse modo você consegue ajustar, é como se fossem os dois modos juntos. O C e o W você ajusta a temperatura de 0 a 100, que seria a parte de 10.000 Kelvin, e o W você ajusta a temperatura quente, que seria 2.800 Kelvin, de 0 a 100%. Esses outros três são o RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, esse modo aqui, além de ter muito mais ajuste, é mais complicado de você acertar a sua cor. Eu prefiro, se você quer fazer colorido, você vai no HSI, se você quer fazer luz branca, você vai no CCT e ajusta a temperatura de acordo. Próximo modo é o modo de efeitos. Aqui tem 10 efeitos com a frequência variável. A frequência, no caso, é a velocidade que esse modo vai fazer. A gente vai passar pelos modos daqui a pouquinho. E aqui também a intensidade de 10 a 100%, porque nos modos de efeito não tem como ficar desligado, até porque, né? E por último, aqui tem a informação de canais. Você tem 12 canais da letra A a F. A, B, C, D, E, F. Ou seja, você tem 6 grupos de 12 canais. Então você consegue controlar um monte de luz dessa se você tiver, assim, trocentas, com o mesmo controle remoto. Depois a gente tem a telinha aqui, que vai te mostrar todas as informações. E aí aqui a gente vai ter as mesmas funções que tem no controle remoto. Cada botão desse vai te levar para um modo. Aqui a gente tem o botão CCT, que vai para o modo de luz branca, modo HSI ou RGB-CW, você vai alternar entre esses dois modos de cor. Aqui a gente tem o modo de efeitos, e aqui a gente tem uma opção para escolher, para alterar grupos e canais da luz. Tem um botão de setagem, que ele é clicável para você alternar entre os modos também. E aqui a gente tem o segundo botão de seleção de modo, que também é clicável para você alternar entre os modos. Por último, aqui embaixo a gente tem o conector da fonte e aqui a gente tem o botão de liga e desliga. Agora vamos lá passar por todos os modos que essa luz aqui nos oferece. O aplicativo para controlar essa lâmpada, esse que você está vendo aí, o SS LED, você consegue baixar ele na Play Store, na App Store, e também pelo código QR que vai vir na embalagem, vem um adesivo com algumas informações, você escaneia aquele código e consegue baixar o aplicativo. E aí, você viu que aqui na minha lâmpada tem uma marcação aqui com gaffer tape, que é o código da lâmpada, porque quando você liga o aplicativo, quando você liga a lâmpada, ela já automaticamente está no modo Bluetooth. E aí quando você abre o aplicativo, ele vai procurar por dispositivos compatíveis e cada lâmpada tem um número de identificação. Então eu peguei aqui os 4 últimos números de cada lâmpada, coloquei uma fitazinha e marquei cada uma para eu saber qual que eu vou estar controlando se eu tiver com o aplicativo.
No caso, você poderia, se você fosse usar o controle remoto, você poderia colocar cada lâmpada num canal do grupo, e aí pelo controle remoto você controla. Eu vou controlar só a que está no canal 1 do grupo A. Aí você vai mudando o controle e controla aquela lá. E aí assim sucessivamente. Quando eu quero mudar a distância, só uso o aplicativo, eu preferi fazer essa marcação aqui e identificar pelo aplicativo qualquer qual. Beleza, então vamos lá abrir o aplicativo, SS LED. Quando você abre, não vai ter essa tela aqui que você está vendo, porque no seu caso você ainda vai pesquisar as lâmpadas. Quando achar, você vai adicionar cada um. Vai vir aqui no adicionar novo dispositivo, vai adicionar ele, beleza, fez a adição, tranquilo. Isso aí eu não preciso ensinar porque é bem intuitivo. Aí aqui você está vendo que tem uma que está ativada e a outra que não, porque a outra, essa aqui que está na minha mão, está desligada. Então vamos trabalhar com essa daqui do fundo, que é a que o celular já reconheceu, e aqui já mostra todas as informações. Ó. Canal 1, grupo A, bateria 100%, porque ela está ligada na tomada, função RGB, porque está no modo de cor. Então vamos lá acessar essa lâmpada. A gente abrindo aqui já dá para ver todas as configurações que estão atualmente nessa lâmpada. Ó, ela está em 72% de intensidade, está com a matiz em 239 graus, saturação 100%, porque eu quero ela bem colorida, quero nessa cor específica aqui, nesse fundo eu sempre uso entre 220 e 240 graus, que é esse azul mais intenso. E a intensidade não está muito forte, porque se eu deixar muito clara, aí ela já fica mais branca do que azul. Então eu prefiro deixar aqui nos 70% mais ou menos, e já fica um azul mais escurão. E o bom é que você viu que eu posso fazer o ajuste fino, de clique em clique, mas também posso pegar o slider e mudar aqui. O bom do ajuste fino é que você deixa exatamente na potência que você quer. Se você apertar aqui na matiz, você também consegue digitar qual que é o grau de cor que você quer. No caso, eu sei que a cor que eu quero é mais ou menos nessa faixa aqui, então eu vou colocar, eu quero essa cor dos 200 graus. Também tem um detalhe logo aqui em cima, que é esse daqui, ó. Controlar todos os dispositivos do canal 1, grupo A. Se eu tivesse várias lâmpadas ligadas no mesmo grupo, no mesmo canal, eu ia estar controlando todas elas por essa configuração aqui. Aí a gente vai aqui no modo CCT, que é o modo luz branca. Você pode ver que a luz já mudou e aqui eu tenho a intensidade, a temperatura de cor e a compensação do verde e magenta. Ajustando a intensidade. Ajustando a temperatura de cor, está no 5500, que é mais ou menos a temperatura luz do dia, que é a luz do sol, luz branca. A gente joga para cá, a gente vai ter uma luz mais quente, mais tipo fim de tarde, ou luz de lâmpada de tungstênio. A gente joga para cá, a gente vai ter uma luz mais azulada. Nesse daqui você não consegue clicar para colocar a temperatura que você quer, então você tem que vir aqui no ajuste fino, no dedo mesmo. 5600, luz branca. E aqui, por último, a gente tem a compensação de verde e magenta. Isso é um ajuste muito fino, meio até difícil de enxergar. Mas aqui eu coloquei menos 10, que seria 10 pontos de verde. E aqui eu coloquei mais 10, seriam mais 10 pontos de magenta. Mas a gente não quer isso, volta para o zero, para não correr o risco de você voltar para essa configuração e estar com magenta ou verde mexido. Próximo aqui é o RGB CW, que eu falei. Para mim não tem muita utilidade, porque você tem os mesmos ajustes que os outros dois modos juntos, e eu sempre uso ou um ou o outro. Eu não vou querer deixar no modo que tem todos os ajustes, para eu acabar me embananando aqui. Então, esse modo aqui eu vou pular, mas você, quando você tiver com o seu, você pode fuçar nele, vai que você acha melhor trabalhar com ele. Por último, a gente tem o modo de efeitos. A gente tem aqui, você está vendo, tem 10 efeitos. Agora está no modo paparazzi, que seria imitando disparo de flash de câmeras. E todos eles vão ter aqui a frequência e a intensidade. A intensidade é a potência da luz e a frequência é a velocidade com que vai disparar. Aqui na frequência 1 vai ser de muito em muito tempo. Você viu aí? Agora se a gente colocar na frequência 8, por exemplo, vai disparar mais. Isso vai depender de qual que é a utilidade que você vai ter. No caso aqui, estamos no modo paparazzi. A gente tem o modo trovão, que ele simula raios, né? O modo polícia. Tá com a frequência muito rápida, até atrapalha na visualização. Modo de polícia. Esse modo é muito legal, dá pra você ser muito criativo, principalmente para clipe musical. O modo que eu mais visualizo isso daqui é ou para algum tipo de vídeo thriller, de suspense ou de terror, ou para clipe musical. Isso aqui
O modo que eu já usei foi para clipe e o modo que eu mais visualizo é para clipe. Depois a gente tem caminhão de bombeiro, é basicamente a mesma coisa, só que só vermelho. Ambulância, mesma coisa, só que só azul. Modo de fogo, ele simula aquela trepidação da luz da fogueira. E aí você vê que também fica uma luz um pouco mais quente, né, justamente para ajudar a simulação de fogo, e vai dando essa trepidada como se estivesse na frente de uma fogueira mesmo. A gente tem aqui fogos de artifício. Esse modo aqui, na minha opinião, a única coisa que faltou para ele ser perfeito é ter cor. Cada vez que disparasse, ele podia ter uma cor diferente, porque ele fica só simulando a potência da luz quando o fogo estoura, mas não tem nenhuma cor. A gente sabe que tem fogo de artifício colorido, e às vezes seria legal ter a opção fogo de artifício branco, fogo de artifício colorido. Depois a gente tem um efeito lâmpada defeituosa, que é aquela lâmpada assim, tá com mau contato e tal. Isso também é legal para um vídeo tipo, mais terror, mais suspense, assim, para gerar uma atmosfera. Depois a gente vem aqui no efeito TV, que vai mudando a iluminação como se você estivesse assistindo uma programação de TV com o tempo. Vai ficando mais intenso, menos intenso. Sabe que quando troca a cena da TV, o rosto de quem está assistindo fica mais iluminado ou menos iluminado. E aí isso daí tem essa função, essa utilidade. É claro que nesse caso também não tem cor, mas aí você consegue colocar, por exemplo, uma gelatina para alterar a cor. Uma gelatina azul para ficar um negócio mais frio, uma gelatina laranja para ficar mais quentinho. Aqui a gente tem o modo ciclo RGB, que ele vai passando todas as cores RGB, e a frequência vai ser a velocidade com a qual ele vai alternar as cores. Maior frequência, mais rápido, menor frequência, mais devagar. Esse modo aqui é muito útil para quando você vai fazer uma festa, por exemplo. Eu já fiz algumas festas que não tinha tanta luz assim na pista de dança. Eu liguei esse bastão aqui, era o bastão numa mão no modo RGB, a câmera na outra, porque na festa a gente tem aquelas imagens assim mais dinâmicas, não precisa ser um negócio com gimbal bem balanceado, pode ser mais mexido, mais tremido, gira a câmera, deixa a criatividade tocar. E aí era a luz de um lado, a câmera do outro, ficam assim imagens muito legais, porque você não vai se preocupar com o ISO, porque você vai ter uma luz muito forte, vai estar iluminando legal, e vai ter as imagens assim bem dinâmicas que você precisa para a câmera. Então você consegue até jogar uma luz direto na lente para fazer assim um flare, um negócio. Esse modo é bem útil para essa utilidade, na minha opinião. E aí a gente volta aqui para o efeito paparazzi e passamos por todos os efeitos. Agora vamos voltar lá para o nosso cenário. Aí, como você já conseguiu ver aí nesse período aí, o aplicativo às vezes ele dá uma falhada, então você tem que voltar e apertar na função de novo, mas isso é o de menos. Só de você já ter essa opção aqui, essa funcionalidade de controlar à distância qualquer uma das duas, ou das três, ou das quatro, ou das quantas você quiser e tiver, isso daqui já é uma mão na roda. E aí todas as funções que você tem ali no aplicativo, você vai ter no controle e você vai ter nesses botões aqui na telinha. É só você ir de modo em modo, clica, sempre que tem dois ajustes na tela, a rodinha de cima ajusta uma coisa, a rodinha de baixo ajusta outra, menos no modo RGB, que aí a rodinha de cima ela vai entre os pontos R, G, B, C, W, e a roda de baixo que vai ajustar a quantidade de pontos que você quer naquele parâmetro específico. Fora isso, todos os modos você clica para alternar entre o ponto que você quer, entre o parâmetro que você quer, e gira para alterar a quantidade. Clicou, escolheu o parâmetro, girou, aumentou ou diminuiu o parâmetro. Esse eu acho que vai ser o vídeo mais longo desse canal até então. Eu acredito que a gente passou por todas as funções dessa luz. O que vai te limitar vai ser a sua criatividade ou o seu conhecimento com o trabalho de luzes. Então é bem legal você estudar iluminação, ver como que cada luz se comporta, ver como que essa luz vai se comportar no uso que você tem. Não subestime a iluminação, porque eu falei no vídeo de áudio, que o áudio é 60% a 70% do seu vídeo. Então vamos colocar, se o áudio for 60% do seu vídeo, uns 30 ou 40 vão ser a iluminação, você saber trabalhar com a iluminação, e o restante vai ser de captação e edição. Claro que uma edição bem executada pode salvar um vídeo, você consegue salvar um áudio ruim trabalhando ele, você consegue salvar uma imagem que não foi muito bem captada trabalhando ela na edição, mas quanto menos trabalho você tiver
na pós, melhor. Esse negócio de ajeita na pós é coisa de quem não sabe fazer vídeo. Então, quanto mais pronto o vídeo sair já na captação, melhor para você, melhor para o seu cliente, melhor para o seu fluxo de trabalho, melhor para a sua velocidade de entrega. Não vai nessa de ajeita na pós. Quanto mais pronto você conseguir deixar, melhor. Então, quanto melhor você souber trabalhar o seu áudio e a sua iluminação, melhor vai ser para o seu material no geral. E aí, links desses produtos que eu comprei na China, que eu já falei aqui, estão aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre algum outro equipamento específico que você já viu por aqui, que quer que eu fale sobre, é só deixar aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve trarei mais vídeos sobre as outras iluminações que eu já falei aqui anteriormente. E até a próxima!